diferença entre o som do sh e do ch. E como que evitar fazer esse som de ch que a gente tende a fazer no português? Por exemplo, ao invés de falar flat, falar flat. Sabe como em português a gente tem algumas palavras que tem som de ch, tipo latido? Em algumas regiões do Brasil falam tia e bate. Algumas pessoas tendem a trazer isso pro inglês também. E não é que não existe, ele existe, só que ele geralmente não existe no final de palavras que tem o som de T. Então deixa eu te mostrar quando que eles acontecem e como que você pode fazer esses sons. Então primeiro a gente tem esse som de sh, que você tá acostumado talvez com sugar, com S no começo de frases. Não sempre, só com sugar e sure. Só que ele acontece em outros casos também, por exemplo, function. Não é function, é function. Function. Pressure. Patience. Algumas pessoas tendem a falar patience, né? Patience, mas é patience. Patience. Information. E passion. Esse é mais ou menos o som do X que a gente tem, né? Ou do SH que a gente tem no português. Mas tem uma versão um pouquinho mais forte, mais explosiva, que é esse som de ch. Então, antes era sh, com esse som de sh, né? E agora é meio que som de atim, ch. Por exemplo, no começo de palavras, às vezes, em travel. No fim, com TCH, watch, pitch. Quando algumas palavras começam com CH, tipo chief e cheese. E quando a gente tem TU, tipo naturally, statue, culture, picture. E às vezes com TION, tipo question. Então vamos colocar esses dois sons um perto do outro. Primeiro a gente tem esse som de ch, que é plosivo, e depois o som de sh, que não é tão plosivo assim. Então, chop e shop. Choose e shoes. Latch e lash. Catch e cash. Porch e Porsche, o carro. Então olha a diferença. Chop, choose, latch, catch, porch. E o outro que é menos explosivo, shop, shoes, lash, cash, Porsche. E agora, trazendo esse som de ch pro português, é muito comum, principalmente com o som do T, né? No final de palavras. Então a gente tende a falar, ao invés de falar flat, falar flat, that, pet, chu, teacher e tente, por exemplo, ao invés de ted. Para aperfeiçoar essa pronúncia, se essa é a sua intenção, a gente evita esse som de ch no final, colocando um som de ts. Então ele não é um som ch. A língua vai logo atrás dos dentes no som do T. E não é como no português, como tipo tia. Não, porque a língua ela fica mais amassada contra os dentes no português, né? Tia. Mas em inglês não. É t. É só a pontinha da língua que fica logo no céu da boca antes dos dentes. T, t. E com ar. Tipo potter. T. Então vamos tentar. Flat. To. Pet. That. Teacher. Então, como eu disse no começo, não é que esse som de ch, pet não existe, mas ele não existe em certas palavras, especialmente aquelas que terminam com T, que é a tendência, geralmente, do português puxar esse som de ch no final das palavras que terminam com T. Tenta notar se isso é alguma coisa que você tem tendência a fazer, e se sim, se mudar um pouquinho da sua pronúncia é a sua prioridade, é só trocar esse ch por t. Tem também linking sounds, que é uma coisa que a gente faz naturalmente em todas as línguas, que é meio que juntar sons que são ou parecidos ou que acabam meio que se tornando inúteis no contexto, né? Então, por exemplo, quando a gente junta duas palavras que começam com S, does e she, a gente tende a falar da, she, que é esse som de sugar, né? Does she. Ou, por exemplo, yes, she does, é muito devagar, perde tempo, né, falando, a gente fala yes, she does. Ou cross-shaped, né, a frase significa formato de X, é cross-shaped. A gente só fala cross-shaped. Com esse som de sh, a gente também tem o som de ch, que é geralmente quando uma palavra termina em T e a próxima começa com Y. Então, geralmente a gente vai falar get, né? A tendência no português, às vezes, é falar get ao invés de get, mas às vezes acontece mesmo quando a gente tem a palavra terminando em T e outra começando em Y. Por exemplo, don't you. A gente não fala don't you, é don't you. Ou get your kids vira get your kids. Se você é assinante, você tem acesso a exercícios extras de som de sh, t e ch, junto com algumas regrinhas gerais que podem ajudar quando que usar um, quando que você pode usar o outro. Se você ainda não assina, você pode começar hoje clicando no link logo embaixo desse vídeo. Não esquece de deixar um comentário e ter certeza que você continua me seguindo nesse canal para mais pronunciation.